Vamos lá, amados? Vamos abrir nossos livros na página de número 84. Nós vamos ler hoje, se vocês conseguem chegar até o final, porque acaba na página 86. Se Deus nos permitir, a gente conclui hoje esse capítulo, né? Bem, mas de todo modo, o que nós precisamos nos atentar neste momento é que esse capítulo 6 desse livro, cujo tema é hamartia, e já falamos aqui diversas vezes que hamartia significa pecado. E o grande desafio desse capítulo é esclarecer qual é a natureza do pecado, não é? Quando eu falo natureza, eu quero dizer em que consiste efetivamente o pecado. Haja vista que foram criados pela própria cristandade os pecados sociais, os pecados históricos. O que significa isso? O conceito de pecado legítimo, de acordo com a Escritura, pouco a pouco foi sendo abandonado, até porque, para ser honesto com os irmãos, o problema do pecado é um problema muito grave, de sorte que não há cura para o pecado. O pecado não é algo a que Deus queira curar. O pecado, ele mata, ele traz a morte. A consequência fatal do pecado é a morte. Logo, a solução de Deus para o problema do pecado é tomando o pecador e levando à cruz para a morte do ego. Ponto. Então, não tem solução, não tem um remendo. Não existe colocar um remendo de pano novo, um tecido novo, numa veste velha. Então, a obra de Deus não consiste em apenas reformar o homem, mas o Cristo de Deus, ele entra na humanidade para levá-la à cruz, para levá-la à morte e para sepultá-la. Então, a obra de Cristo é essa. Ele toma o homem, crucifica, o homem é morto e é sepultado. E com o sepultamento de Jesus, da humanidade em Cristo, quando a pedra é colocada no sepulcro, ali há o selamento, ali simbolicamente, do ponto de vista da história, né, mostra que em Cristo a humanidade está encerrada. Daí o Cristo vai ressuscitar. Na ressurreição vai nascer o novo homem, uma nova humanidade. Então, a solução de Deus para o problema do pecado não é reformar o homem, não é curar o homem, é levar o homem ao pleno aniquilamento. E isso é muito complicado. A nossa resistência em morrer é muito grande. O nosso apego ao material, ao pecado, aos prazeres do pecado, como diz lá em Hebreus, aos prazeres transitórios do pecado, é muito grande. O amor e a paixão que nós desenvolvemos para com nós mesmos, a adoração que nós prestamos a nós mesmos, o status e o lugar onde nós nos colocamos no lugar de Deus, é um lugar que o homem não quer abrir mão. Ele não quer ser aniquilado, ele não quer ser destruído, ele não quer ser desafiado. Então, assim, como essa é uma obra muito profunda, é uma obra de verdadeiro aniquilamento. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então, a cristandade, se consciente ou inconscientemente, eu não posso afirmar, mas que o império das trevas, nas consciências, certamente tinha plena consciência de que essa saída divina iria criar uma grande revolução no mundo. Imagine isso, a igreja do Senhor, na sua totalidade atual, totalmente crucificada com Cristo, vivendo a nova vida do novo homem no Espírito. Isso aí é uma bomba que o império das trevas não resistiria absolutamente, o mundo não resistiria. Então logo o império das trevas procurou fazer com que o povo de Deus esquecesse esse problema chamado pecado, para que assim pudéssemos conviver com o pecado, sem perceber que estamos unidos a ele.
Mas como fazer isso? Porque a ideia de pecado é uma ideia tão forte que conscientemente a igreja não iria abrir mão e falar, não tem pecado. Aí não. Então, para poder resolver esse problema, tira de contexto, de cena, o problema do pecado, para ninguém perceber, e colocou no lugar os pecados que nós chamamos de pecados sociais, pecados culturais. Ou seja, vamos inventar alguns pecados que na verdade não são o pecado, não é o nosso problema. Mas a gente cria os pecados culturais, que nessa cultura fazer isso é pecado, falar assim é pecado, vestir assim é pecado. E aí as pessoas, os cristãos, passarão a lutar contra esses pecados, que não são pecado. E eles vão ter a ideia, ou vão ter a sensação de que estão vencendo o pecado, quando na verdade estão unidos ao pecado. Isso é uma estratégia, né, do império das trevas, para que as pessoas não percebam a gravidade do pecado, continuem no pecado, achando que não está no pecado, porque tem vencido o pecado, que não é pecado, porque apenas são os pecados culturais, né? Então, o desafio desse capítulo aqui é deixar claro o que é o pecado, efetivamente, o que é a tal da hamartia, né? E daí nós colocamos, portanto, a hamartia em dois planos. Na semana retrasada e passada, nós falamos da hamartia em relação a Deus, e hoje nós vamos falar da hamartia em relação ao homem. Ou seja, eu, um ser humano, ou vocês, ou qualquer ser humano, pode cometer hamartia nesses dois planos. Podemos cometer pecado contra Deus e podemos pecar contra o nosso semelhante. As pessoas, quando colocam o pecado do homem contra Deus, e eu vou retomar um pouquinho o problema do pecado contra Deus, haja vista que isso é de suma importância. Eles dizem assim, olha, quando você come essa comida, eles dizem, né? Ou você canta essa música, ou você bebe esta bebida, ou você veste essa roupa, ou você faz um drag no cabelo, é drag o nome? Dread, faz um dread no cabelo, né? Ou você faz um cortezinho aqui na sobrancelha, né? Aqueles cortezinhos e tal, ou qualquer coisa dessa natureza, eles falam que você ofende a Deus. Então, é uma situação muito estranha, porque eu fico imaginando um Deus completamente ali, né, triste, angustiado, um Deus amargurado, porque o Ian Anderson fez dread no cabelo. Né? É muita mesquinharia para aquele que se diz Deus. Eu não tenho problema em falar isso, porque o Deus verdadeiro não tem problema com o dread. Vocês entendem? Assim, o problema do homem não é se o cabelo é enrolado, se ele é esticado, se ele é raspado. O problema do homem não está no seu exterior. Jesus deixou isso muito claro. Jesus fala que todo o problema do pecado procede de dentro do homem. Assim como o reino de Deus está dentro do homem, é um problema de consciência, é um problema de coração. Então, esse Deus que se ofende porque a irmã pintou a unha, que se ofende porque assim tal, esse é um Deus grego, é um Deus pagão, não é o Deus verdadeiro. Então alguém fala, tá, mas e qual é o pecado que então ofende a glória de Deus, ofende a santidade de Deus? É exatamente aquilo que está claramente dito com todas as palavras em Romanos capítulo 1. É o fato de Deus, sendo Ele o Criador de todas as coisas, não ser reconhecido como Deus pelos homens a quem Ele se mostrou e se deu a conhecer. Os homens negam a Deus a graça que lhe é devida, a honra que lhe é devida e a glória que lhe é devida. E eles fazem isso por qual motivo? Porque a partir do momento que o homem dá a Deus a glória e a honra, ele está reconhecendo que Ele é Deus, e logo a minha consciência me exige que eu o sirva, porque o ser humano tem a ideia de divindade e de serviço às divindades. Então, se eu reconheço que Ele é o Senhor, esse reconhecimento me obriga a servi-lo.
E como eu não quero servi-lo, eu quero servir a mim mesmo, não é? Afinal, quando lá em Gênesis 3 diz que se o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento seria como Deus, essa é a ideia. Se eu sou como ele, logo não preciso dele. Eu posso ser o meu próprio Deus, eu posso dirigir a minha própria vida, eu tenho a capacidade, o poder de viver por mim mesmo e para mim mesmo. Porque, falar a verdade, irmão, vamos ser honestos. Se tudo foi criado nele, se tudo foi criado por ele, e se tudo foi criado para ele, o que sobrou para nós? Nada. Porque é nele que as coisas acontecem, é por ele que as coisas acontecem, e é para ele que nós existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E o homem, né, o pecado, que é essa grande treva no entendimento, a ilusão de ser quem não somos, ou de querer ser o que não somos nem podemos ser, é que me faz, portanto, em razão da minha própria consciência, negar a divindade, perfeito? Não reconhecê-lo como o Senhor. Será que é por esse motivo que é dito que todo aquele que confessa a Jesus como o Senhor é salvo? Não está dito lá, Paulo não diz? Não é que com a boca se confessa a respeito da salvação, não é? Com o coração nós cremos em Jesus Cristo e o confessamos como o Senhor, e todo aquele que confessar o seu nome será salvo. Todo aquele que invocá-lo como Senhor será salvo. Então é esse reconhecimento de quem Deus é que nos atrai e nos devolve a Ele novamente. Então o homem nega a divindade. Irmão, tá tudo bem, irmãos. Os irmãos vão lá. O homem nega a divindade, só que aí fica um problema, né? Fica um vazio. Por quê? Porque o homem tem uma necessidade orgânica de Deus. Os animais adoram a Deus, mas eles não têm essa necessidade racional de Deus. Então o homem tem. Aí o que ele faz? Ele cria deuses. Porque aí agora ele pode aliviar a sua consciência e dizer, não, eu sirvo a Deus, ao Deus Baal. Ora, e por que ele haveria de negar o verdadeiro e fazer para si um Deus falso, sabendo que o verdadeiro é o de lá e este foi criado por ele? É porque o Deus falso, eu trago a mim a sensação de que eu estou adorando a Deus, só que é um Deus que eu posso manipulá-lo. Ou seja, eu posso barganhar com esse Deus, porque ele é um Deus feito à minha imagem, conforme a minha semelhança. Então o pecado contra Deus, a arramatia contra Deus, é exatamente a negação do seu senhorio, da sua soberania. É isso que está lá, salvo engano, em 2 Pedro capítulo 2, que diz que os homens maus e hereges, os falsos profetas, eles negam o soberano Senhor que os resgatou. Então, para vencer o problema da hamartia em relação a Deus, é preciso que o nosso coração esteja em profunda submissão, em conhecimento e reconhecimento de quem é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, a quem nós devemos nossa vida, devemos o nosso passado, devemos o nosso presente, devemos o nosso futuro. Tudo o que temos, tudo o que recebemos, tudo o que somos, tudo procede dele. Portanto, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a honra, dele é o domínio, dele é o reino eternamente. Amém. Então, assim resolvemos o problema da hamartia em relação a Deus. Só que nós cometemos hamartia em relação ao nosso próximo. E aqui está um ponto fundamental, porque tem uma relação entre o pecado contra Deus e o pecado contra o nosso semelhante. Todo o problema, onde está o problema? Por que eu peco contra Deus e eu peco contra o meu semelhante? Está no único ponto, é que a partir do momento que eu nego a divindade, eu me autopromovo a posição de Deus. Talvez você diga assim, Alexandre, eu nunca ouvi dizer isso.
Eu vejo pessoa bebendo cachaça, pessoa prostituindo, pessoa fazendo dread no cabelo, pessoa fazendo isso ou aquilo, mas eu não vejo alguém se autoproclamando Deus. Eu sou Deus. Não se esqueçam que a consumação do ministério da iniquidade, ou do mistério da iniquidade, é quando diz que o homem da iniquidade, o filho da perdição, se assentará na sinagoga de Deus, no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esse homem da iniquidade é o velho homem. E como é que esse homem se autoproclama Deus? Não é dizendo eu sou Deus e o Deus não é Deus. Não, é vivendo como se Deus não houvesse e conferindo a mim e exigindo que eu seja servido e adorado por todos. Então eu nego a divindade porque eu quero o governo nas minhas mãos. E agora eu exijo que o outro me sirva. Usando o nome de Deus, obviamente, né? Agora a pergunta é: se eu, homem, exijo que os outros me sirvam, os outros, sendo homens, também não exigirão que eu os sirva? Agora imagine cada homem exigindo que o seu semelhante o sirva. Cada um quer ser adorado, ninguém quer servir o outro, ninguém quer amar o outro, ninguém quer ser o servo do outro. Por isso que o mundo vive uma guerra, a guerra dos egos. A guerra dos egos. Então todo o problema está nesse problema chamado ego. Então vamos ver em que consiste o problema do pecado da hamartia em relação ao nosso semelhante. Página 84, aí no primeiro parágrafo aí, onde começa o primeiro parágrafo. Em relação à humanidade, a hamartia consiste em negar aos homens o fruto que lhes é devido. Então dá uma pausa. Se a hamartia em relação a Deus é negar a glória que lhe é devida, é negar a honra que lhe é devida, é negar as graças que lhe são devidas, a hamartia em relação ao homem é negar ao outro o fruto que lhe é devido. De onde nós tiramos essa ideia? Que fruto é esse? Quando Deus criou o homem, Deus o criou para a sua glória. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Deus criou o homem para a sua glória. Aí você vai pensar, poxa, Deus criou o homem para a sua glória, que maravilha. Bem, então vamos lá. Deus criou o homem para a sua glória. Uma grande pergunta e a grande questão é essa: o que significa dizer que Deus criou o homem para a sua glória? Porque é uma expressão um tanto, num primeiro momento, meio vazia, né? Como é que eu sei que a minha vida glorifica a Deus? Como é que eu sei que a minha vida glorifica a Deus? É uma expressão bonita, a minha vida é para a glória de Deus. Entretanto, é algo um pouco incompreensível, né? Como é que eu sei que a minha vida glorifica a Deus ou não? Então você imagina, por exemplo, que quando alguém compra um carro, ou melhor, alguém faz um carro, ele faz com uma finalidade. Então quando aquele produto criado pelo homem, inventado pelo homem, ele cumpre, né, cabalmente e plenamente a sua função para a qual ele foi criado, então aquele produto criado pelo homem, seja um carro, seja um computador, seja um relógio, seja o que for, então ele alcança a finalidade plena para o qual ele foi criado. E a pergunta é: Deus criou o homem para a sua glória. Como é que eu sei que a minha vida glorifica a Deus? De que maneira eu vou mensurar isso, eu vou medir isso? Eu tenho que saber como que a minha vida glorifica a Deus. Perfeito? Abra sua Bíblia, por favor, em Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 15 de João, versículo 8. Veja: nisto é glorificado o meu Pai. Então, quando nós lemos a Escritura, nós temos que ler pausadamente, procurando compreender
quando Jesus está dizendo, nisto é glorificado meu Pai, você faz logo uma pausa e medita sobre essas palavras. Porque nós temos a tendência de querer ler logo. Tá bom, o que glorifica? Calma. Jesus está trazendo para nós uma informação, no primeiro momento é uma informação, de grande relevância. Porque o homem deveria perguntar, Senhor, como é que nós podemos glorificar a Ti? Será que é apenas se reunindo e gritando, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor, aleluia, tal? Jesus fala, não, nisto é glorificado o meu Pai. Versículo 8, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, a única maneira que o homem pode glorificar a Deus é cumprindo, né, aquilo para o qual ele foi criado. Deus criou o homem para que ele desse muito fruto. Aqui nós estamos dentro de um contexto em que Jesus fala sobre a vontade de Deus. Ele fala da vontade de Deus a partir da metáfora da videira e dos ramos. Quando ele fala da videira e dos ramos, né? Então nós temos aqui uma metáfora. Ele vai falar, eu sou a videira verdadeira, vós sois o quê? Os ramos. Então ele coloca uma coisa muito simples diante de nós, para que nós possamos compreender qual é a relação que nós temos para com Deus, Ele para conosco e nós em relação para com o mundo. Como se ele dissesse assim, olha para uma videira. Então a videira está ali e ela produz, ela tem os seus ramos, e agora dos seus ramos procedem os frutos. Jesus fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Os ramos são aqueles que brotam da videira, que procedem da videira. Se a videira é Cristo, nós procedemos dele. Nós somos emanações do próprio Cristo. Dele nós procedemos. Nós viemos à existência por meio do próprio Cristo. Tudo foi feito por meio dele, tudo foi feito nele e para ele. Logo, esses ramos agora que somos nós, precisam produzir frutos. Então, Jesus fala, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Então, somente quando o homem produz o fruto da videira, é que este homem então alcança o propósito da sua existência. Vamos continuar lendo para que essa questão do fruto se esclareça. Então, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim, uma vez que vocês produzem os frutos, vocês se tornam meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim também como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então veja que tão logo ele fala da videira, tão logo ele fala dos ramos, tão logo ele fala do fruto, em seguida ele fala sobre o amor. Então o amor é o fruto que o homem deve produzir. Não é sem razão. É muito interessante que no outro lugar, no texto lá de Mateus capítulo 5, Jesus, quando ele fala acerca dos mandamentos, ele vai dizer assim, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e aborrecerás o teu inimigo. E isso no contexto lá de Israel era muito interessante, porque o próximo, segundo o contexto bíblico, era o próprio povo de Israel, e os inimigos eram todas as nações em volta. Se você lê o Antigo Testamento, quem eram os inimigos de Israel? Eram aquelas nações, os babilônicos, os assírios, os egípcios, os cananeus, os heveus, os heteus, os jebuseus, todos aqueles zeus que estavam ali ao redor, eram os inimigos de Israel. Jesus fala assim, olha, eu porém vos digo que vocês devem amar os vossos inimigos. E aí ele vai dizendo, assim como o Pai dá o sol e a chuva para os maus e para os bons, vocês devem amar o seu próximo e amar o seu inimigo indistintamente. Aí ele diz, e quando isso acontecer, 5,48 de Mateus, vocês terão alcançado a perfeição,
Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que ele chama de perfeição? O amor. E o que é perfeição? A gente fala, perfeição é alguém que é perfeito, alguém que não peca, alguém que não faz isso, que não faz aquilo outro. Aí nós logo projetamos aquela imagem de um eremita, né? Lá de um monge, alguém que está totalmente isolado de tudo e de todos. E se esquece que Jesus fala, não, você tem que viver na terra, e aqui nesse ambiente onde vocês se encontram, vocês alcançam a perfeição no sentido de alcançar a plenitude para o qual vocês foram criados. Quando o homem alcança esse amor divino, não é qualquer amor, é o amor que não faz distinção, é o amor que não barganha, é o amor que não faz retaliações, é o amor que não condena, é o amor, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 3, aquele amor que não faz acepção de pessoas. Vocês terão alcançado então a perfeição, o telos, a finalidade da vossa existência. Então nós vemos, segundo João capítulo 15 e Mateus capítulo 5, que esse fruto que nós devemos produzir, que o homem deve produzir, é exatamente o amor ao próximo. Só que agora nós tocamos no ponto fulcral da questão, no ponto nevrálgico, no ponto dolorido da questão. Porque o que o amor implica para todos nós? Não é? O que o amor implica para todos nós? Então, como o problema do homem é o ego, então o ego, ele requer para si todas as coisas boas, ele exige do outro o serviço, exige o amor, inclusive, do outro, mas ele próprio não quer. Então, o problema nosso é impossível amar se você, ao mesmo tempo, cultiva o ego. Todos os nossos problemas em relação ao amor, não é que o amor é uma utopia, não é que o amor é impossível, não é que o amor é improvável. Quando a gente fala de amor, eu já ouvi muitos cristãos, irmãos nossos, até que do Devap dizendo, pastor, mas isso é uma coisa muito alta, parece uma coisa inatingível, uma coisa inalcançável. O problema não é que o amor é inalcançável, nós fomos criados para amar. O nosso grande problema é que o ego nosso é que é muito forte e dele nós não queremos abrir mão. Vamos continuar na leitura do livro, para vocês perceberem como isso acontece ou como deveria acontecer. Então, na página 84 diz assim, olha, em relação à humanidade, a hamartia consiste em negar aos homens o fruto que lhes é devido, pelo exercício da mordomia fraterna e universal. Então, mordomia, para quem não sabe, é o serviço de servir aos outros, de cuidar, de administrar aquilo que é de Deus, né, suprindo a necessidade da casa. Então, a terra criada, o mundo dos homens, é a grande casa de Deus, é a grande família de Deus. Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai, e Ele próprio se coloca como o nosso irmão. Então, a humanidade é uma grande família, que requer uma grande administração, e portanto, todos os homens, servos de Deus, servos de Cristo, são chamados de mordomos, ou seja, nós fomos chamados para servir a essa casa, suprir essa casa, suprir os homens, né? Por isso fala-se mordomia cristã, ou nós como servos ou como mordomos, tá bom? Então, seguindo, diz assim, em relação à humanidade, a hamartia consiste em negar aos homens, o pecado consiste em negar aos homens o fruto que lhes é devido, pelo exercício da mordomia fraterna e universal. Isso ensinou o Salvador, mediante a parábola da videira. O ramo que procede da vide serve-lhe de braço, a fim de ser a sua extensão, levando o carpo da videira aos lugares mais remotos da terra, a fim de que outros colham do ramo os seus frutos e se alimentem. Então, a finalidade do ramo, a função do ramo, é levar a videira para os lugares mais distantes. Lógico que essa é uma metáfora, né? Então,
Então, se a videira está plantada aqui, e eu sou um ramo dessa videira, quanto mais eu vou estendendo-me como um ramo crescendo, eu vou levando essa videira em mim, levando o fruto dessa videira aos lugares mais distantes, né? Então os homens vão, onde os homens estão, esse fruto vai chegando mediante esse ramo que vai se estendendo. Perfeito? Seguindo na leitura, diz assim: o ramo que procede da vide serve-lhe de braço a fim de ser a sua extensão, levando o carpo da videira aos lugares mais remotos da terra, a fim de que outros colham do ramo os seus frutos e se alimentem. Entretanto, e aqui está o ponto que eu falei que é o ponto dolorido da coisa. Entretanto, estará o ramo disposto a entregar a outros a vitalidade de sua existência? Entretanto, estará o ramo disposto a entregar-se a outros a vitalidade de sua existência? E quando nós estivermos falando aqui, cada um de nós traga para si esses questionamentos. Estará o ramo disposto a entregar ao outro a vitalidade de sua existência? Vitalidade essa que se manifesta como amor incondicional a maus e bons, justos e injustos. Vocês têm uma ideia de como é o funcionamento? Existe um hino muito maravilhoso no que tange a letra dessa canção. É um hino muito grande, ele deve ter umas 20 estrofes. Não é? A maioria de vocês, a maioria não deve conhecer, porque é da igreja local, e os hinos deles lá são muito particulares, né? Eles mesmos fazem, eles não compartilham muito. Não é que eles não compartilham, é que é ainda muito restrito. E esse hino, eu falhei em não ter trazido a letra. Eu deveria ter procurado a letra, encontrado a letra e trazido para vocês. Eu faço o seguinte: na próxima semana eu trarei a letra dessa canção. Nós vamos lê-la toda, porque fala exatamente sobre a videira, sobre os ramos, como os ramos produzem esse fruto, e como é doloroso para a videira e para os ramos essa doação dos seus frutos. E aí a pessoa que fez esse hino, olhando dentro de uma situação prática de uma videira, ele foi observando todo o processo da videira para compreender com maior profundidade o que Jesus está dizendo em João capítulo 15. E aí há uma explicação muito maravilhosa, dizendo assim: quando a Bíblia fala que o ramo que produz fruto, então digamos que o Henrique seja um ramo que produz fruto. Quando esse ramo, que é o Henrique, produz o fruto, qual é a finalidade desse fruto? É para ele próprio? O ramo é que vai usufruir deste fruto? Não, ele produz o fruto para outros comerem. E o pior, quando o agricultor vai colher, não raras vezes, apropria-se do fruto da videira, tirando-lhe dele o fruto, sem lhe pedir licença, sem lhe pedir permissão, né? Se apropriando como que ele fosse de fato o dono, né, daquilo ali. Aí ele arranca os frutos. Então Deus está dizendo: aquele ramo, o Henrique, que produz fruto, o Senhor colhe o fruto para outros fazerem o que com o fruto? Comerem do fruto, ou pegarem o fruto e pisarem o fruto. A uva, ela é pisada. Para quê? Para produzir o suco de uva, para produzir o vinho, para que esse vinho traga o quê? Alegria para os homens. Poxa, o camarada está lá, é o ramo, produzindo frutos, para os outros se alegrarem, arranca-lhe o fruto, e quando ele fala, tem a sensação de dever cumprido. Poxa, eu sou um ramo, eu produzi o fruto foi colhido, e ele vê o fruto sendo pisado, como que desprezado. O ramo não tem um entendimento. Vamos pegar uma metáfora, que ali se extrai o melhor
da videira, não é? Então ele se sente o quê? Usurpado. Ele se sente o quê? Roubado, tomado. E o pior, humilhado quando o seu fruto é pisado. Aí quando o ramo pelo menos se sente satisfeito no seu dever cumprido, de que ele produziu o fruto, diz o que é a escritura? Vem o agricultor e poda o ramo. Para quê? Para que produza mais frutos. Ou seja, é por meio do sofrimento que os outros poderão se alegrar. Ou seja, é o meu sofrimento que vai produzir a alegria dos outros. Ou seja, uma coisa assim como Paulo diria aos Coríntios, que o evangelho para os que se perdem é loucura. Ou seja, é aquilo que Paulo também vai dizer, que o nosso morrer produz vida. Que o nosso negar a nós mesmos, o nosso morrer, é que vai fazer com que o outro viva. E aí a explicação, por que o ramo tem que ser podado para produzir mais fruto? Não basta tirar o fruto e não vai nascer mais fruto? Porque quando você poda o ramo, você encurta o espaço da seiva, e a seiva torna aquele ramo agora cortado, mais vigoroso e mais forte, para produzir frutos mais vigorosos e mais fortes e mais dóceis. Ou mais doces, né? Dóceis não, mas doces. Né? Dóceis é um outro sentido. Mas vocês entendem? A semana que vem, se alguém quiser me lembrar, manda uma mensagenzinha para mim durante o dia. Pastor, não se esqueça de trazer o hino, para a gente poder ler essa letra juntamente aqui no estudo da quarta-feira. Bem, então, seguindo na nossa leitura, espero que vocês estejam compreendendo, né? Estará, entretanto, o ramo, atenção, disposto a entregar a outros a vitalidade de sua existência. Vitalidade essa que se manifesta como amor incondicional a maus e bons, justos e injustos. Reflita nisso. Entregar-se, ou melhor, entregar-se-á o ramo às mãos do agricultor, a fim de ser podado, para que os seus frutos, agora muito mais pujantes, sejam vindimados sem que lhe peçam licença? Valerá a pena o sofrimento próprio para o aprazimento alheio? São perguntas que nós precisamos fazer e refazer e refletir e pensar, porque na verdade isso aqui consiste na verdadeira vida cristã, na vida que glorifica a Deus, não é? De modo que, se nós não pensarmos nisso, é possível que a gente passe muito tempo da nossa experiência cristã tentando acertar aqui, acertar ali, mas estaremos errando o alvo da nossa existência, não é? Então, seguindo, diz assim, no próximo parágrafo da página 85: ora, vede, duas coisas são necessárias, a fim de que o ramo cumpra sua missão. Primeiro, estar na vide e nela permanecer. Então, como diz aqui em João capítulo 15, vamos ler os versículos 2 e 4 do capítulo 15 de João. 15:2 diz assim: todo ramo que não der fruto, ele o corta. Perfeito? Estão acompanhando na Bíblia? Todo ramo que não der fruto, ele o corta. Mas tem aí uma frase de intercessão: que estando em mim. E a grande pergunta que nós devemos fazer, e talvez seja esse o ponto mais importante de compreensão desse capítulo, é: olha o que ele está dizendo, todo ramo, vírgula, que estando em mim não produz fruto. Qual que é a ideia? Ora, eu imagino que se eu estou na videira, logo eu produzo fruto. Não, Jesus está dizendo, não, é possível que o ramo
esteja em mim e não produza fruto. Isso por uma questão muito simples. O fato é que todo ramo necessariamente está nele. Não existe ramo fora da videira. Não existe ramo autônomo. Não existe ramo de si mesmo. Todo ramo é procedente da videira. Logo, todos os homens, enquanto ramos, procedem da videira. E não tem como o homem não estar na vide. Não tem como o homem não estar na videira. Porque sair da videira é experimentar morte eterna, o aniquilamento, o desaparecimento. Por isso que é dito, olha, todo ramo que estando em mim, se não dá fruto, ele corta. Ora, a pergunta é, por que um ramo será cortado? Por que o agricultor cortaria um ramo da videira? Não é podá-lo. A poda é para o ramo que produz fruto, para que produza mais frutos. Agora, o ramo que não produz fruto, ele corta o ramo, ele não poda. Ele aniquila, ele corta na base, lança fora e queima. Aí a pergunta é, por que o agricultor cortaria um ramo da videira? E aí é simples a resposta. Por que estaria um ramo inutilmente na videira? A função dele é produzir fruto. Se não produz, não serve para nada. Nós podemos alcançar todos os objetivos de uma vida humana e terrena. Você pode ter um bom emprego, você pode ter bons estudos, grandes diplomas, você pode ter grandes conquistas, você pode ter muitas riquezas, mas se você não produziu fruto, você falhou com respeito à necessidade que você tem enquanto ser humano, que é produzir o fruto. Então, em primeiro lugar, é produzir o fruto. As demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, o ramo que estando em mim não produz fruto, ele o corta. A primeira conclusão é a seguinte, é que todo ramo necessariamente está nele, ainda que não produza frutos. Agora a pergunta que surge a partir de então é, por que um ramo estando nele não produz fruto? Não é? E aí é o versículo 4, quando diz assim, capítulo 15, versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então não basta que o fruto esteja nele necessariamente, é preciso que o ramo permaneça nele voluntariamente, o querer estar nele. Ou seja, para que isso fique esclarecido, o homem é um ramo da videira no sentido de que a sua existência necessária depende da videira. O homem só existe porque a videira produz os ramos, porque nele existimos, nele vivemos, nele nos movemos. Então pode ser o ateu, pode ser o crente, pode ser o agnóstico, pode ser o cético, seja quem for, ele estar ali por uma necessidade de existência. Ele não tem escolha de estar ou não estar, todos estão nele. Agora, o homem, na sua consciência, na sua liberdade, ele pode não permanecer na videira, estando nela. Porque o não permanecer não é uma questão necessária, é uma questão do coração e da consciência. Então, para explicar isso, eu costumo trazer geralmente um exemplo que eu acho muito propício. Então, é possível, eventualmente, que alguém tenha um casamento bem realizado do ponto de vista legal. Alguém se casa num cartório, aí faz uma cerimônia na igreja, uma coisa maravilhosa, tem as testemunhas, né, faz aquela grande festa, um casamento socialmente reconhecido, e que tem, todo mundo fala, ali é um casal de verdade, se conheceram, novinhos, namoraram, se planejaram, noivaram, se casaram, né, certidão de casamento, tudo perfeito, tudo correto, tudo maravilhoso. Então, necessariamente, legalmente, eles estão unidos.
Passa um ano, passam 5 anos, passa-se 10 anos, e digamos que no coração daquele casal, o amor vai se esfriando, se acabando, de modo que eles permanecem legalmente casados, mas pode ser que no coração não haja aquela disposição de permanecer unido de corpo, alma, coração e espírito. Então, ali está um casamento, está uma família, ali tem um casal, tem uma casa, vivem juntos, trabalham juntos, se empenham juntos, criam filhos juntos, está tudo certo, do ponto de vista da legalidade, mas o afastamento pode acontecer aonde? No coração. Aqui pode acontecer o afastamento. Então, com esse exemplo, todo homem está legalmente e essencialmente e necessariamente ligado a Cristo, mas o homem não permanece aonde? É no coração que há a separação. A separação é uma questão espiritual, psicológica, da mente, do coração e da consciência. Então, o homem estando em Cristo, ele pode não produzir fruto por não permanecer nele. Então, você pode dizer, bem, eu sou um ramo. Essa é a primeira coisa a ser dita. Cristo é a videira, eu sou o ramo. Esse reconhecimento, eu procedo de Cristo, eu venho de Cristo, eu existo em Cristo, eu vivo em Cristo, me movo em Cristo. Ele é o ambiente, é o lugar em que é possível a minha existência. 2, eu sou um ramo, que estou nele necessariamente, mas eu preciso agora estar nele conscientemente, voluntariamente e desejoso de manter essa relação, essa comunhão, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esse permanecer é uma relação de comunhão. Somente quando tem essa relação é que os frutos poderão ser produzidos. O fruto nasce, não é propriamente do ramo, mas é da seiva que no ramo produz o fruto. Então, quando nós falamos que é possível que o homem, estando em Cristo, nele não permaneça, é uma questão do coração e da consciência. Seguindo aqui na nossa leitura, página 35 fala: ora vede, 2 coisas necessárias a fim de que o ramo cumpra a sua missão. Primeiro, está na vide e nela permanecer. O estar na videira é coisa irremediável, pois se refere ao inexorável fato de nossa procedência e existência em Cristo. Porém, se é certo que não há meios de nos desvencilharmos da vida, pois nela vivemos e nos movemos e existimos, por que nos é dito ser preciso permanecer na videira a fim de darmos frutos? Haveria a possibilidade de não nos mantermos ligados a ela? Certamente. Entretanto, essa possibilidade não é real, não podendo ser realizada no plano ontológico de nossa existência. Não é possível não permanecer no plano do ser. Não tem como eu me desvencilhar de Cristo, sair de Cristo. Isso é cair no plano do nada, da inexistência. Então, a suposta separação da vide só pode acontecer na consciência e no coração, que, enganados pelas trevas da ignorância, supõem ilusoriamente subsistirem sem Deus. Não há, pois, separação de fato, mas somente arrogância e presunção que produz distanciamento afetivo da parte das criaturas em relação ao seu Criador, ou seja, a inimizade. Por não amar a Deus e a humanidade, o ramo se nega a permanecer ligado à videira, fonte de sua existência, e consequentemente se nega a produzir o fruto do amor em benefício do próximo. Eis a síntese do que se entende biblicamente por hamartia.
egoísmo. Então, como é que eu posso medir isso? Como é que eu posso medir e mensurar e definir o que é pecado na minha prática cotidiana? Porque nós falamos muitas coisas, pensamos muitas coisas, nós agimos constantemente em relação a muitas pessoas, em relação a pai, mãe, filho, irmão, né? Amigo, vizinho, irmãos de igreja, no trabalho, no trânsito. Em todo lugar nós estamos ali nos relacionando. Como é que eu vou saber se esta minha atitude, de modo específico, é ou não é hamartia? E a resposta está aqui no finalzinho deste capítulo, quando diz: esse homem, tal qual o arbusto estéril que habita solitário nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inóspita, faz de sua carne mortal o seu braço, apartando o seu coração do Senhor. E por confiar em si mesmo, deixando de confiar no Criador, torna-se ele um ramo maldito, que para nada serve senão para ser cortado e lançado ao fogo. Os pecados, portanto, segundo tão abalizado conceito, nenhuma relação possui com comidas e bebidas, nem com usos e costumes, nem com qualquer outra coisa que não proceda egoisticamente do coração. Então a pergunta que você deve fazer a cada ato é perguntar: de onde procede essa minha atitude? Vocês lembram, por exemplo, quando Jesus falou assim: olha, quando vocês forem orar, não orem como fazem os fariseus? Puxa, eu achava que toda oração era oração. Você fala: não, a oração dos fariseus é uma oração que não deve ser realizada. Por quê? Porque essa oração brota do seu egoísmo. Eles oram para serem vistos dos homens. Quando vocês jejuarem, não façam como fazem os fariseus, porque eles o fazem para serem vistos dos homens. Quando vocês derem esmolas, não o façam como fazem os fariseus, porque eles fazem com o fim de ser visto pelos homens. O que implica que tudo o que procede do nosso coração, que nasce de um coração egoísta, por mais que tenha uma aparência de santidade, uma aparência de religiosidade, é hamartia. Até quando se dá uma esmola para alguém. E aí há um texto bíblico que ao mesmo tempo que é tão grande, tão maravilhoso, talvez ainda é muito incompreendido por muitas pessoas. Paulo vai dizer assim: olha, ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres. Poxa, mas isso é uma atitude muito virtuosa, vocês não acham? Você pega seus bens, todos os bens, e entregar aos pobres. Você tem uma casa, você vende, dá aos pobres. Você tem um carro, você vende, dá aos pobres. Você tem aquela poupança lá que você está guardando aquele dinheirinho, dá aos pobres. Dê tudo aos pobres. Puxa, nós temos que aplaudir uma pessoa dessa. Não está escasso no mundo uma pessoa que faça isso? Aí Paulo vai dizer: mas se não tiver amor, não serve de nada. Se não é fruto do amor, porque você pode doar os seus bens como fruto do amor. Mas se você dá com qualquer outro interesse, você comete pecado. Isso é tão básico para o espírito humano, ainda que nós estejamos tão longe de entender essas coisas, separar a essência de aparência, que até um filósofo, um filósofo propriamente não declarado cristão, que é Immanuel Kant, ele, na sua filosofia sobre a ética, ele fala que a virtude da ética é quando nossas ações, elas visam tão somente o ato em si, e não algum lucro que se possa obter com aquela ação.
Então, a pessoa que fala assim: não, eu vou dar os meus bens para os pobres, porque fazendo isso eu vou ter uma morada no céu. Isso, segundo Kant, é imoralidade. Ou melhor, desculpe-me, isto é imoral, não imoralidade. Isto é um ato imoral. Não condiz com a verdade, não condiz com a justiça, não condiz com o belo, não condiz com o divino. Isso não é um cristão falando, é só um filósofo, mas falando com a mesma propriedade que Paulo disse que ainda que eu dê meus bens aos pobres, se não é movido por amor, se a minha ação de doar não é necessariamente por causa do outro e se esgota ali, ainda que eu não ganhe absolutamente nada em troca, nem agora, nem no porvir, mas ainda assim eu farei, somente essa ação tem valor. Então, como você vai mensurar, medir, definir, determinar? Lembra que Raabe, ela escondeu aqueles espias lá no Velho Testamento? Ali nós temos naquele texto todos os fundamentos para que a religião cristã, protestante, evangélica da atualidade reprovasse Raabe. Primeiro, que ela era uma prostituta, começou daí. Está tudo errado. Você não tem como justificar uma prostituta. E a gente fala assim: não, tem. Você deixa a sua vida e aí o Senhor te recebe. Mas esse jogo não existe lá nas páginas do Antigo Testamento e nem do Novo. Diz que ela, sendo uma prostituta, acolheu em sua casa os espias. Como é que ela acolheu? Como aqueles espias chegaram até a casa dela? Como é que eles entraram naquela casa e se esconderam? Ela chamou, como é que foi? Como a casa de Raabe ficava, muito provavelmente, sob um muro de Jericó, que eram muralhas grandes e largas, e ela ficava na entrada da cidade, e Jericó era uma cidade comercial da época, então vinham pessoas de todos os lugares para comprar mercadorias, vender mercadorias ali em Jericó. Então os forasteiros, os viajantes precisavam de um lugar para passar a noite, tomar um banho, descansar, se deleitar. E aí nada melhor para um viajante do que a casa de uma meretriz. Seria muito bem cuidado, sim ou não? Então olha só o arranjo divino, como foge da nossa concepção meramente humana. Aqueles homens entram muito naturalmente, sem que ninguém desconfiasse, porque era comum que homens entrassem na casa de Raabe. Era normal que ela recebesse. Eles entram, só que não entram com o propósito com que os outros buscavam Raabe. E ali então é onde eles então falam sobre a missão deles, e Raabe diz: olha, eu ouvi falar sobre o Deus de vocês, e eu creio que o que ele fará. Eu peço somente que vocês, quando vierem aqui, poupem a minha casa, poupem a minha família. Lembram o acordo que eles fizeram? Deram um fio de escarlate, um cordão vermelho. Falou: você colocará isso na sua janela, e permanecendo sobre a sua janela, sua casa não será atingida. A Bíblia é muito rica, muito profunda. Aqui há muita coisa a se explorar no âmbito da revelação, muito mais do que ficar falando de um Deus que manda invadir e destruir. O povo só vê a espada, muro caindo, terremoto, a poeira subindo, cabeça rolando, e Deus está matando, Deus está matando. Eles só veem isso. Eles não veem ali todo um significado de redenção, num fio de escarlata. E aquela mulher, Raabe, então oculta os espias, e aqui já é um outro problema, porque ela estava necessariamente traindo o seu próprio povo ao acolher espias de um outro povo da sua casa. Então a relação com o seu povo, com o seu governo, ali era uma relação de traição. Se descobrissem, ela estaria muito complicada. E quando então os homens chegam à casa de Raabe, por que vão para lá? Porque desconfiavam? Não, porque quando você vai procurar por alguém, você vai nos lugares onde muito provavelmente você encontraria.
Então eles vão à casa de uma prostituta, porque lá era possível e provável que estivessem ali, pelo acesso àquela casa de muitas pessoas que a procuravam. E aí ela mente, dizendo que eles não estavam, mas eles estavam. E diz: olha, eles foram naquela direção a caminho de 3 dias. Os camaradas se puseram aí atrás dos espias. E então depois ela pega e fala: ó, vai por outro caminho, porque eles foram para cá. Então, daqui que eles busquem você há 3 dias, já estão há não sei quantos dias para o outro lado e está tudo certo. E agora, imagine vocês que agora Tiago vai tomar essa história de Raabe e no Novo Testamento vai dizer que Deus justificou Raabe por aquilo que ela fez, porque toda a ação, ainda que reprovável do ponto de vista de uma moral e de uma ética empírica, o fato é que ela o fez por fé e por amor no coração. Quebrou todas as regras da religião e Deus a aceita, mesmo que os homens a reprovem do ponto de vista de uma praxis empírica. Mas mentir é pecado, mas isso é pecado. Mas quando Deus a julga, Deus julga do ponto de vista não da forma da ação, mas da essência da ação. Por isso que Raabe é justificada procedendo deste modo, e fariseus e escribas orando, jejuando e esmolas são reprovados. Então a medida que nós vamos usar, será que isso que eu falo é pecado? Será que o modo como eu me relaciono em relação ao outro é pecado? Será que isso no meu casamento é pecado? Será que isso no meu trabalho é pecado? Como é que você vai saber? Você vai usar a medida do amor e do seu oposto, que é o egoísmo. E aí você fala assim: puxa, algumas coisas são fáceis de você descobrir que você está fazendo por egoísmo, mas nem tudo você terá condições de discernir, nem tudo. Por isso que é dito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que Cristo, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes. E ela penetra o nosso ser a ponto de ir separando. Se você pegar uma espada e você separar este copo da jarra, é fácil. Mas a espada separa juntas e medulas. Ou seja, ela é tão sensível, é tão eficiente, que ela consegue penetrar em brechas que ao olho nu você não consegue perceber, que ali há uma distância, há uma separação possível de penetração. E essa palavra de Deus é tão afiada como uma espada de 2 gumes, ou mais que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, e a ponto de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Logo, a maneira de eu saber se aquilo que eu faço procede ou não de coração egoísta é o caminho da oração, como Davi fez. Senhor, Tu és aquele que me cerca por diante, por detrás, eu não tenho como escapar de Ti, porque se eu subir no alto da montanha, lá Tu estás, se eu descer ao mais profundo do abismo, até o inferno, até o Tártaro, lá Tu estarás, porque o Senhor faz uma obra de discernimento e de conhecimento. O Senhor conhece as palavras antes que elas saiam da minha boca. Isso é tão grande, tão maravilhoso. Então ele vai exaltando a grandeza do discernimento, da presença, da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, de tal modo, Salmo 139, com um único fim. Depois que ele vai engrandecendo a presença, a onipresença, a onisciência, o conhecimento que Deus tem de mim, porque Ele conhece desde a célula informe, ainda no ventre de minha mãe, Ele diz: então, Senhor, já que o Senhor sabe tudo, vê uma coisa para mim, vê se há algum caminho mau dentro de mim. É um espetáculo de oração, né? Ele bastava dizer: Senhor, vê se tem um caminho mau aí. Só que ele primeiramente convence a Deus de que Deus o faça. Nós vamos encontrar isso na Escritura com Abraão, com Esther,
com Daniel, eles sabiam orar. Senhor, olha, vê aí, porque você vai sair daqui, vai dizer, tá bom, então eu vou orar amanhã. Senhor, vê se há em mim algum caminho mal, dá licença que eu estou atrasado, estou indo para o trabalho, qualquer coisa você me fala depois. Não. Davi, ele falou, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Quando a célula minha estava informe ainda no ventre de minha mãe, o Senhor me conhecia. Cada célula minha foi tecida pelas tuas mãos. O Senhor conhece o meu interior, meu coração, minha alma, minha consciência, meu espírito. O Senhor me cerca por adiante, por detrás, pelos lados. Eu nem falei a palavra, o Senhor já conhece a palavra. Então ele vai engrandecendo os atributos de Deus, louvando a Deus na proclamação dos seus atributos. Então, humanamente falando, entenda que nós só podemos falar humanamente. Ele glorifica a Deus, e quando Deus está na sua satisfação de plenitude de receber aquele louvor, ele fala, sabe por que eu digo tudo isso? É porque eu sou incapaz de sondar a mim mesmo. Porque tem coisas que eu faço que eu não sei de onde procede. Porque existem pensamentos e até propósitos do coração que eu desconheço. Então, como eu sei que eu preciso agir pelo amor e não pelo egoísmo, Senhor, sonda-me, portanto. Então vai lá, entra, olha, encontra aí dentro onde estão os caminhos maus e perversos e me mostre. Vê se há algum caminho mau em mim. Então, coloca-se a Deus a tarefa de nos ensinar e de nos mostrar, nos revelar e revelar a nós. E se você fizer deste modo, Ele fará. Não tem como Ele não fazê-lo. Talvez demore um pouquinho, porque Deus não tem pressa, até porque Ele sabe que a revelação não é chegar e entregar um recado. Ó, Deus mandou dizer isso. A revelação é produto de experiência. Aquilo que você aprende com uma informação chama-se conhecimento, do ponto de vista humano ainda. Aquilo que você aprende na experiência, Deus te mostrando, Deus te convencendo, Deus te quebrantando dentro de um processo, chama-se revelação. Perfeito? Semana que vem nós vamos retomar esse final, falando um pouco mais da videira. Eu vou trazer a letra da canção para os irmãos, tá bom? E vamos encerrar na próxima semana o capítulo 6, como hoje encerramos na leitura do livro, do capítulo 6, semana que vem a gente só faz o complemento e o encerramento desse capítulo para seguir adiante no capítulo 7, que, salvo engano, vai falar sobre redenção.